Ok, pessoal. Então, vamos lá. A primeira questão que a Débora levantou, foi a Débora, né? Foi. Isso. Com relação ao foco ectópico. Muito bem. Um foco ectópico é uma forma de arritmia. Como assim? Vocês lembram que o sistema de condução do impulso cardíaco é gerado pelo nodo sinusal. Ele sempre está à frente, né, do músculo cardíaco para geração de impulso. Então, ele é o marca-passo. Então, toda a frequência cardíaca, todo o estímulo cardíaco é comandado pelo nosso marca-passo, lá pelo nodo sinusal. Ele se despolariza primeiro, em razão da membrana dele ser mais permeável ao sódio, e a despolarização passa pelas fibras internodais, despolarizando a massa muscular do átrio, chegando ao nódulo átrio ventricular, e depois indo para o feixe de His e fibras de Purkinje, e despolarizando toda a massa ventricular. Então, essa é a ordem, né? Isso é o fisiológico. Mas lembra que a fibra cardíaca, ela tem a característica de se autoestimular. Ela é autoestimulável. Só que ela não se estimula porque o SA antecipa. Ele despolariza antes e ele manda a despolarização para as fibras, certo? Então, as fibras só não despolarizam antes, tá? Porque o nódulo SA, ele está sempre um passo à frente. Então, ele é que manda, ele que vai coordenar. Muito bem. Agora, pode acontecer, alguns casos, tá? De alguma fibra muscular cardíaca, por N motivos, uma infecção, ou, sei lá, um pensamento de artéria, enfim, eu não sei, tá, o que pode ser. Várias coisas. Essa fibra, tá, ela passa a se despolarizar mais rápida que as outras fibras. Ela aumenta a sua capacidade, ela diminui o limiar dela e ela passa a despolarizar antes que o próprio nodo sinusal, ou junto com ele. Então, aí, o coração passa a ter dois tipos de estímulo. Um do SA e o outro gerado por essa fibra. Então, essa fibra, ela acaba conseguindo gerar o seu próprio impulso e acaba atrapalhando na condução do restante. Então, essa fibra acaba sendo um foco ectópico, tá? É uma forma de despolarizar fora do local tópico, fora do local certo, que seria o nódulo, por isso que é chamado de ectópico, fora do local, tá? Isso que seria um foco ectópico. Tudo bem? Eu não sei se eu fui claro, Débora. Ah, entendi, professor. Então, no caso, foi até interessante ter comentado a fibra cardíaca, professor, porque eu estava até, quando eu estava lendo, eu estava pensando a respeito disso, porque assim, a fibra cardíaca, ela se autoestimula, mas quem mantém todo o impulso, na realidade, é mais o nódo, né? Porque ele que começa, né? Sim, é porque ele sempre está um passo à frente, né? É por ele ser mais permeável ao sódio, o sódio entra mais rápido nele e despolariza mais rápido. Mas as fibras têm a capacidade, sim, de se autoestimular.
E quando isso acontece, cria, então, o que a gente chama de foco ectópico. Tudo bem? O professor, as pessoas que têm esse foco ectópico, tem um grupo de pessoas que acontece isso, ou é, assim, aleatório? É aleatório, tá? Isso pode acontecer por vários motivos, né? Até por uso de drogas pode acontecer, né? E aí, diagnosticado isso, precisa reverter, né? Ou você pode reverter com fármacos, ou até algumas vezes existe meios, né, dentro da clínica que você faz a reversão por cauterização, alguma coisa assim, tá? Inclusive aqui em Santos tem um médico especialista nisso, que só faz isso a Santa Casa. Lá quando pega esses focos, né, ectópicos que é difícil de controle por fármaco e tal, você precisa de um procedimento, né? Vai lá e cauteriza aquela fibra lá para isolar, né, aquele foco. Não tem medicação, então, professor, para isso, né? Tem também, tá? Tem, mas às vezes não funciona. Os fármacos que é usado para isso são os fármacos antiarrítmicos, né? Mas pode ser que nem sempre funcione. Professor, poderia falar também sobre o efeito platô e também sobre o nervo vagal? Tá. O platô é o seguinte: toda fibra nervosa se despolariza e repolariza rapidamente, né? A despolarização é a entrada de sódio, então faz aquela curva, sobe, faz um pico, e em seguida o potássio sai e ele já repolariza, certo? Vocês estão conseguindo ver o que eu estou fazendo? Subindo, pico e descendo? Está dando para acompanhar? A câmera está ativa, né? Dá para falar um sim? Hã? Sim, professor, pode falar. Dá para ver, sim. Então, o que acontece a fibra cardíaca? A fibra cardíaca, ela se diferencia das outras fibras por uma entrada de cálcio, uma entrada lenta de cálcio para as fibras. Então, quando entra o sódio, despolariza, a hora que normalmente nas outras fibras ia sair o potássio, agora entra o cálcio. E nessa entrada de cálcio, mantém a despolarização por mais tempo. Só depois sai o potássio. Então, essa entrada de cálcio, tá, sustentando a contração, sustentando a despolarização por mais tempo, é que forma esse platô. Então, esse platô é a sustentação da contração, que é dada pela entrada de cálcio. Tá? E isso é feito para quê? Para dar tempo de ocorrer toda a ejeção, né, de sangue que está dentro do coração. Deu para entender? Professor, no caso, então, o efeito platô, ele seria a entrada de cálcio que mantém a despolarização e a contração. Exatamente, é isso aí. É só isso. Ela ocorre só quando ocorre, então, a contração, o efeito platô? Sim, só ocorre na despolarização, na contração, na sístole, né? Aí que acontece. Entendi, professor. Pode falar do vagal também, professor? Efeito vagal?
É do nervo vagal, né? Tá. O coração, ele recebe duas inervações, né? O simpático e o parasimpático. O simpático, ele tem a atividade, ele aumenta, né? A contratilidade, ele aumenta a frequência cardíaca através da noradrenalina e receptores beta do tipo 1. Muito bem. Para equilibrar, tem o parasimpático. E o nervo parasimpático é o nervo vago. É uma ramificação do vago, que vai para o coração. E ele, através o seu mediador, que é acetilcolina e receptores muscarínicos do tipo 2. Esses receptores muscarínicos do tipo 2 são receptores inibitórios. Então, o nervo vago, ele exerce um efeito inibitório sobre o coração, enquanto o simpático gera aumento de força e frequência, o parasimpático, ele gera diminuição de frequência cardíaca. Força, nem tanto, mas ele reduz a frequência cardíaca. Então, o efeito vagal, tá, é a redução da contratilidade da frequência cardíaca, né? E se reduz a frequência, ele tem, então, um período maior e diástole, né? Onde ele vai relaxar mais. E isso a gente percebe na curva do eletrocardiograma, né? Na onda T, que é a última onda, aonde ela aumenta, né? Que é a repolarização, o período de relaxamento ventricular. Então, o efeito vagal nada mais é do que um relaxamento, né, do coração. Ok? Professor, isso é o funcionamento normal, fisiológico do nervo fazer isso? Como? Não entendi. Professor, o efeito vagal é um efeito normal de ocorrer, assim, que todas as pessoas têm. Sim, todo mundo tem. Acontece, tá? Os cardiologistas falam, né, que tem pessoas que têm um predomínio vagal, então eles chamam de as pessoas vagotônicas, aonde o nervo vago é mais assim intenso, né? Então são pessoas que tendem a ter um relaxamento maior, tendem a ter essa curva T é maior, tá? Mas isso é normal. É fisiológico. E, professor, no caso, no efeito platô, no efeito platô tem a contração para ter ejeção total. Agora, no nervo vagal, tem maior diástole. E ele seria para, no caso, para também nessa questão da ejeção do sangue? Não entendi direito. Você está comparando a entrada de cálcio com o efeito vagal, é isso? É, assim, o motivo de ter eles. O motivo de ter é o seguinte, no trabalho cardíaco, né, o que o coração faz? O coração vai ejetar o sangue. Se o coração apenas se contraísse e relaxasse, tá?
você não teria tempo suficiente para esvaziar os ventrículos. Então, essa entrada de cálcio formando esse platô é necessário para que o coração se contraia e permaneça contraído por alguns décimos de segundos, para que haja tempo suficiente para sair, ejetar o sangue. Né? É posterior a isso, né, você tem que ter um período de diástole, de relaxamento, para quê? Para que o coração dê tempo de se encher novamente. Né? E quanto maior o tempo de diástole, maior o enchimento ventricular. Tá? Então, essa ação vagotônica, na realidade, ela é uma ação até benéfica, vai. Entendeu? Porque o coração está relaxando, né? Está se enchendo. E o outro detalhe também importante, que é na diástole, né, que ocorre a circulação coronariana, né? É na diástole que o sangue vai pelas coronárias e irrigar a massa cardíaca. Então, isso é uma ação benéfica. É isso? Professor, Sim. Pois não? as pessoas vagotônicas, então, elas vão ser aquelas pessoas que têm a pressão um pouco mais baixa do que o normal, assim, fisiológico? A tendência, sim. A tendência, sim. Mas isso, às vezes, não chega a ser significativo, tá? Mas tem uma certa tendência para isso. Obrigada. Professor, esse vagotônico também acontece com as pessoas que são atletas? Ou não tem a ver? Não. O atleta não. O atleta é um condicionamento físico, né? Que acaba tendo certa uma ação também do vago sobre isso, né? Ele também entra, mas isso aí é um condicionamento fisiológico, né? Quando você se expõe à atividade física constante, você acaba tendo aí esse o condicionamento que leva a um relaxamento maior das câmeras, né? Ventriculares para o melhor enchimento, né? Para um menor trabalho cardíaco. Entendi, professor. Professor, outro assunto seria o efeito o período refratário que tem no coração. Poderia falar um pouco? Sim. Tudo que é refratário, que a gente fala, né, em refratariedade, é quando nós não temos a resposta. Né? Vamos supor, o paciente está refratário à cloroquina, que está na moda hoje aí. O que quer dizer isso? Que ele está refratário. É que a cloroquina não está fazendo mais o efeito que fazia. Perdeu o efeito. Né? No coração, a refratariedade, esse período refratário, significa o quê? É um período em que o coração não responde a um novo estímulo. É um período em que, vamos supor, se ele está relaxando, tá? Se ele não completar o ciclo de repolarização, não adianta vir outro estímulo, tá? Que ele não consegue responder. Isso que seria um período refratário. Então, ele precisa completar o seu ciclo para que haja
uma nova contração. Não sei se eu consegui ser claro. Isso, então, acontece a cada impulso, então. A cada impulso tem um período de refratariedade, tá? Aquele período em que ele está se contraindo, não adianta vir outro estímulo que não atinge, não é gerado, que não é conduzido. Isso que é... Entendi, professor. Tá? Estou gostando, pode perguntar. Entendi. Professor, tem aquele, a parte do Frankenstein, podia falar um pouco dele? O efeito Frank-Starling? Isso. Não é um efeito, praticamente a gente chama de a lei de Frankenstein, né? Com relação ao funcionamento cardíaco. É que esse Frank e Starling, né, foram dois fisiologistas, né, e que descreveram a função cardíaca. E o que eles falam? Né? Falaram que o seguinte, que o coração, ele se adapta a diferentes volumes de sangue. Então, se chegar, vamos supor, o que é o normal, o fisiológico, 5 litros de sangue no coração por minuto, o coração vai ejetar 5 litros. Se chegar 6, ejeta 6. Se chegar 10, ejeta 10. Então, o coração, ele tem a capacidade de ejetar todo o sangue que nele aportar. É isso que diz o pé da letra, né? Então, ele tem a capacidade de ejetar todo o sangue que chega nele. Então, ele se adapta aos volumes. Isso é que é chamado aí a lei, o mecanismo de Frank-Starling, né? Eles que descreveram isso, né? Vamos supor, quando você está em repouso, né, sua frequência cardíaca, o seu trabalho cardíaco, a força de contração diminui. Né? Por quê? Porque a necessidade fisiológica sua diminuiu, você não precisa estar contraindo muito para mandar sangue. À medida que você passa por uma atividade física em que o seu organismo necessita, né, de mais oxigênio, de mais sangue, então a sua circulação vai ter que aumentar, a respiração vai ter que aumentar, e o volume de sangue ejetado por minuto vai aumentar. E o coração, então, ele vai se adaptar, ele vai entrar num processo de aumentar de força de contração, frequência cardíaca, para ejetar todo esse sangue necessário. Então, ele se adapta a diferentes volumes. Isso que é descrito por Frank Starling. Então, no caso, essa adaptação é relacionada com a frequência e o volume, né? Sim, sim, né? Porque ele só consegue se adaptar ou aumentando a frequência ou diminuindo, né? Isso vai depender do volume. Se chegar mais sangue, ele tem que apressar, trabalhar mais. Se chega menos sangue, ele vai ter, aí automaticamente ele diminui. E quando chega mais e chega menos? Vai depender da atividade física sua. Entendi, professor. Obrigada. Nada. Marcelino. Oi. Peraí. Voltando nas pessoas vagotônicas. Vagotônico? Assim, por exemplo, se tem uma pessoa que tem a pressão, assim, normal, mas mais baixa do que o normal. Não sei se você entendeu. Sim.
Tá, ela é uma pessoa vagotônica ou não? Necessariamente não, tá? Precisa ser visto, precisa fazer pelo menos o eletro, ver o estudo das ondas, tal, tá? Porque muitas pessoas têm uma certa tendência a ter a pressão abaixo da normalidade. Agora, o que é esse abaixo da normalidade? A normalidade, gente, é uma média, é estatística, né? Falar a pressão, a pressão, vamos supor, de alguém é 11 por 7. Ah, mas a pressão normal é 12 por 8. Tá, mas por que a pressão telefone? A pressão é normal, é 12 por 8. Por que a pressão 11 por 7 não é normal? Não, é normal. É questão de estatística, isso eu entendi. Mas, por exemplo, aquelas pessoas que, assim, direto têm a pressão baixa, a baixa pressão, passam mal. É isso que eu tava querendo dizer. Ah, tá. Aquelas pessoas que se sentem mal com isso. Sim, que vira e mexe estão com a pressão baixa e passam mal. Era isso que eu tava Ah, querendo. tá, tá. Aí pode ser, sim, a pessoa vagotônica, Ah, tá? tá. Aí pode ser. Tá? Ela está sobressaindo aí uma ação vagal. Pode ser. Aí sim, tá? Mas, Entendi. mas o que eu estava tentando explicar é que tem pessoas que têm pressão 10 por 5 e para ela está ótima, né? Não sente nada, né? Então isso é uma média, né? É estatística. Agora, se ela tem sim essas quedas, né, frequentes e se sente mal, tontura, né, que dá aquela hipotensão, ortostática e tal, aí pode ser sim, aí pode estar relacionado com isso. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Vamos, gente. Ah, muito boa as perguntas. Pode continuar. Professor, pode explicar o efeito da bulha? Como que é? O som da bulha A bulha cardíaco? cardíaca, Isso. tá? O que a gente chama de bulha é o ruído cardíaco, né? E o ruído nada mais é do que o fechamento das válvulas, né? Válvulas atrioventriculares e válvulas das artérias aorta e pulmonar. Então, esse fechamento da válvula, tá, ela bate e gera um som. Isso que a gente chama bulha. E existe, né, fisiologicamente, um som, aí sim, normal. Né? O que a gente fala muitas vezes, né, o tum-tá, né? Tum-tá. Isso aí seria o som fisiológico, normal. Muito bem. Acontece que, algumas vezes, você pode ter algum defeito nessas válvulas, né? Ou ela não se abre adequadamente, ou ela não consegue fechar adequadamente, tá? Então, quando ou não abre bem ou não fecha bem, você acaba tendo o quê? Um vazamento de sangue. Vaza sangue, né? Na contração, aquela válvula ela não está devidamente fechada, então ele está contraindo, vai esguichar um sangue, vai vazar esse sangue. E esse sangue, quando vaza, tá? Ele vaza, daí ele produz um som de vazamento. A mesma coisa que você tá com a torneira lá, né, a mangueira, e
né? Ela está solta, vai escorrendo água, ela não está fazendo nada. A hora que você dá uma apertada nela, tá, mas você não consegue obstruir tudo, ela esguicha, né? E faz um barulhinho, né? De esguichar. É a mesma coisa. Então, esse som, tá? É captado. E esse som, ele vai se assemelhar a um vazamento, a um barulho de água mesmo, a cachoeira que a gente fala, né? Então, você percebe entre o tum e o tá, tem um esguicho. Então, tum, tch, tá, tch, tch, entendeu? Esse tch, tá, você capta esse som com o estetoscópio. Então, isso daí que a gente chama de sopro cardíaco. É o sopro, né? Você consegue ver isso com o estetoscópio. No exame, né, o médico ele consegue ver, opa, tem um sopro aqui. Então, a bulha, né, seria o som normal. O sopro seria alguma alteração dessa bulha, né? Opa, essa bulha cardíaca está com uma alteração, tá? Tem um sopro aqui. É mais ou menos isso. Professor, no caso, o som do coração, que nem você falou, é tum, tá. Que seria a primeira e a segunda bulha, né? Isso. Aí, no caso, o tum é quando abre e o tá é quando fecha? Não. Não. Os dois são fechamentos, tá? O tum é o fechamento das válvulas átrio-ventriculares, aonde a pressão exercida sobre elas é uma pressão menor. Então, ela fecha mais assim, tum, né? Então, é mais prolongado. O tá, que é o barulho do fechamento das válvulas arteriais da aorta e pulmonar, onde a pressão é maior. Então, ela fecha mais rápido, é um estalido seco, né? Ela fecha rápida. Em razão da diferença de pressão é maior. Então, o médico, pela localização do estetoscópio, ele sabe qual válvula que ele está ouvindo. Porque existe os espaços intercostais, né? Então, de acordo com o espaço intercostal, você sabe em que válvula que você está. Então, o tum é as válvulas átrio-ventriculares e o tá são as válvulas das artérias, do ventrículo para as artérias. Ok? Professor, o sopro só acontece nas válvulas arteriais da aorta e da pulmonar, ou pode acontecer também na atrioventricular? Pode sim. Esqueci. Pode sim. Né? Pode? Átrio-ventriculares, pode sim, tá? O sopro pode acontecer em qualquer uma delas, tá? Você pode ter um tunch, pode ter um tash. Ah, entendi. Tá? Obrigada. Professor, quando o médico reconhece o sopro cardíaco, o que acontece com o paciente? Ele tem que tratamento que ele recebe para o sopro cardíaco? Ele recebe o quê? Eu não entendi, desculpa. Que tipo de tratamento a pessoa recebe por sopro cardíaco? E qual é o problema, assim, que pode causar se não tratar? Bom, eu não sou especialista nisso, hein, tá? Falar do conhecimento fisiológico, né? Existe sopros, tá? Que o grau, né, de vazamento é muito pouco. Isso não vai interferir na função cardíaca, né? Então, tem pessoas que convivem com isso, tá? É orientado só para não se expor a um esforço físico, né? Demais, tal.
mas ele vive normalmente. E agora, existe alguns casos, tá, que dependendo do tipo de lesão ou do tipo de comprometimento da válvula, aí tem que fazer o implante de válvula, né? É tirado aquela válvula, tá, e colocado uma válvula artificial, tá? Isso já é feito há muitos anos aqui no Brasil, há muitos anos. Tá? Você põe uma válvula artificial. É uma cirurgia, né? Professor, tem essa válvula artificial e, no caso, o marca-passo, ele só tem relação com o nódulo, né? Só. Aí são duas coisas distintas, né? A válvula é uma coisa. O marca-passo é um tipo de arritmia, né? Onde o indivíduo, ele perde, né? Perde a ritmicidade por falta e comando, né? Então, aí é o nódulo que está falhando. Então, aí você precisa pôr o marca-passo para orientar a ritmicidade cardíaca. Aí é o nódo SA que é problemático. Entendi, professor. Professor, poderia falar um pouco sobre a questão isovolumétrica de contração e relaxamento? Tá. As válvulas que a gente acabou de falar agora, elas se abrem e se fecham por diferença de pressão, né? Então, quando a pressão atrial fica maior que a pressão do ventrículo, a válvula abre, o sangue passa, né? Aí a pressão do átrio diminui, a válvula fecha. Aí o sangue fica dentro do ventrículo. Só que a pressão, o ventrículo, mesmo cheio de sangue, a pressão é muito baixa, né? Comparada com a pressão mínima que está dentro da artéria aorta. Lembra, a pressão artéria aorta, considerando os 12/8, a pressão mínima dentro da aorta é 80, né? E é o 8 que a gente fala. A pressão dentro do ventrículo, cheio de sangue, mais relaxado, tá? É uma pressão baixa, em torno de 20, 25 milímetros. Então, essa válvula só vai se abrir e esse sangue só vai sair quando a pressão de dentro do ventrículo ficar superior à pressão da aorta. E para isso, então, o ventrículo, ele precisa o quê? Se contrair. Ele precisa se contrair com todas as válvulas fechadas. Não pode ter vazamento de sangue. Ele vai contrair para ganhar a pressão. Aí, essa pressão aumenta, supera os 80 da aorta, aí a válvula abre e esse sangue sai em forma de jato. Então, o período isovolúmico ou isovolumétrico, que é a contração isovolúmica, é esse período em que o coração ele se contrai sem alterar o volume interno. É o período, então, que ele está se contraindo com todas as válvulas fechadas, sem receber e sem ejetar sangue. Isso que a gente chama de contração isovolúmica. E da mesma forma, a hora que o sangue saiu, a válvula fecha, tá? Mas a pressão dele está muito alta e
a válvula do átrio para o ventrículo, ele não vai conseguir abrir. Então, ele vai precisar agora relaxar sem receber sangue, para que a pressão dele diminua. Aí é o relaxamento isovolúmico, o relaxamento sem alterar o volume. Entendeu? Professor, no caso, os períodos isovolumétricos do ventrículo, são três, né? A contração isovolumétrica, a ejeção e o relaxamento isovolumétrico. Conseguiu ouvir? Eu ouvi, mas eu não compreendi o que você falou. A pergunta, eu acho que você está confundindo aí alguma coisa ainda. Faça de novo, por favor. Os períodos isovolumétricos do ventrículo, o primeiro seria a contração, né? Aí ele realiza o segundo, que seria a ejeção, né? Tá. E depois o terceiro, que é o relaxamento. Não. O período isovolúmico ou isovolumétrico são dois: a contração e o relaxamento. A ejeção não é isovolumétrico, porque ejeção está tendo alteração de volume, está perdendo volume, tá? Então, o período isovolúmico, tá? É a hora em que ele se contrai sem alterar o volume. E depois, o período de relaxamento isovolúmico, a hora que ele vai se relaxar sem também alterar o volume interno. Então, são dois: a contração e o relaxamento. Entendeu isso? Então, no caso, acho que entendi, professor. No caso, o isovolumétrico são os processos em que não ocorre alteração no volume, só alteração na pressão, para abrir e fechar, né? Exatamente isso. Exatamente isso. A contração para ganhar pressão e o relaxamento para perder pressão. Exatamente isso. Exatamente. Entendi. Obrigada, professor. Ah, imagina. Vamos, gente. Professor. Oi. O prolapso da válvula seria o sopro? Você sabe dizer se tem esse nome também? O prolapso é o mau funcionamento, né? Um prolapso, tá, gera o sopro. Pode gerar. Tá? O prolapso é o mau funcionamento. Ah, tá bom, entendi. Então, não necessariamente o prolapso vai ser o sopro em si? Não, o sopro em si não, mas é o que pode levar ao sopro. Entendi. Tá bom, professor, obrigado. Só tem dúvida cardíaca? Por enquanto, sim, professor. Acho que depois que você passar o roteiro, a gente vai ter uma noção de como que a gente está nos outros assuntos. Pelo menos eu falo por mim, assim. Não sei os outros. Eu concordo com a Débora. Mas a gente comentou sobre tudo ontem, né? Deu para comentar, né? Comentamos. Ninguém quer perguntar mais nada? As perguntas estão boas. Pode continuar cardíaco, tá? Não tem problema não. Foi apenas uma observação, tá? Pode perguntar, à vontade. Professor, eu acho que assim,
relacionado à excitação rítmica, você podia falar de novo o que você tinha falado do fluxo, que é a passagem do impulso, por onde ele passa? Desculpa, Débora, eu não entendi direito a pergunta. Falar sobre a excitação rítmica do coração e o sinício. Como? Sinistro? Não, Entendi sinistro, o que está acontecendo? O quê? não. É excitação rítmica e Ah, o sinício. sincício. Sinício, isso. Sinício. Tá bom. O sincício é uma comunicação, né? As fibras cardíacas, elas se comunicam entre si. Existe a passagem entre elas, onde todas as fibras acabam se comunicando, né? E essa comunicação, ela é importante para ajudar no processo de condução do estímulo. Então, quando é gerado o estímulo pelo nódulo sinusal e que ele começa a passar, a percorrer pelas fibras internodais, então ele começa a despolarizar lá as primeiras fibras, mas essas fibras já vão se comunicando entre si e acaba espalhando esse impulso por toda a massa. Então, o sincício tem aí a função de facilitar essa condução, para que haja uma uniformidade, para que todas as fibras se contraiam ao mesmo tempo. Não sei se Entendi. eu respondi. Deu para entender o sinício. Sincício. Sinício, Assim. Sincício. Professor, a parte que tem do ciclo cardíaco, que também seria a parte rítmica do coração, que ele passa pelo nódulo, pelas fibras, né? Depois pelas vias, aí tem o nódulo e o feixe atrioventricular, né? A parte refratária ocorre nessa parte também, professor? Aí tem a redução, né, da condução, né? Do tecido fibroso. Então, aí é o seguinte, é criado o estímulo pelo nódulo sinusal, né, lá em cima, e aí esse estímulo é percorrido pelas fibras internodais que vão transmitir esse impulso para os átrios, não é? E esse impulso chega no outro nódulo, que é chamado nódulo AV, átrio ventricular. Do nódulo átrio ventricular, esse estímulo é conduzido por um feixe átrio ventricular, que vai atravessar esse tecido fibroso que separa o átrio do ventrículo. Né? Aí tem uma coisa. Existe uma diferença de velocidade de condução. A velocidade que as fibras internodais conduzem o estímulo é muito rápido. Né? Eu não sei te precisar agora, mas parece que é 12 a 15 metros por segundo. Então, é uma condução rápida. Quando esse estímulo chega no nódulo átrio ventricular e no feixe átrio ventricular, que vai atravessar o tecido fibroso, o nódulo e esse feixe átrio
atrioventricular, a velocidade de condução é reduzida, diminui, cai para 4, 5 metros por segundo. Então, o que vai alterar é a velocidade. E depois que ele atravessa o feixe, o fibroso, e ele entra lá no feixe de His e nas fibras de Purkinje, a velocidade volta a aumentar. Né? E por que que tem essa redução do nódulo átrio-ventricular e do feixe átrio-ventricular? Essa redução é para dar tempo, tá? Ocorreu a contração do átrio. Quando ocorreu essa contração, tá? O sangue, o quê? Ele está passando pro ventrículo. Se esse estímulo ele passar direto e ele contrair rapidamente o ventrículo, então praticamente os dois iriam o quê? Se contrair junto, né? E não daria tempo, então, do sangue que está dentro do átrio, ele passar para o ventrículo. Então, esse retardo de condução é necessário para quê? Para que o átrio se contraia, tá? E passe todo o sangue dele para o ventrículo. E depois que passou, aí então o ventrículo vai se contrair. E já coincide com o relaxamento atrial. Então, enquanto o ventrículo está se contraindo, o átrio já está recebendo outro sangue. Aí, o ventrículo vai se contrair, vai relaxar, e o átrio vai começar a se contrair. Então, é dessa forma que eles trabalham, tá? E isso, tá, vai acontecer, por quê? Porque há um retardo aqui na passagem do estímulo. Eu consegui explicar? Professor, no caso, o tecido, No caso, o quê? as partes que fazem parte, assim, que estão localizados aonde está o tecido fibroso, é só o nódulo e o feixe atrioventricular. O feixe de His, ele já não está mais nessa região do tecido fibroso, ele está no ventrículo. Isso. O nódulo atrioventricular, ele está situado bem no início do tecido fibroso. E o feixe atrioventricular é o que atravessa o tecido fibroso. A hora que inicia o feixe de His, ele já saiu do tecido fibroso. E aí a velocidade aumenta a partir, então, do feixe de His. De His, exatamente. Ele volta a acelerar, volta a conduzir o estímulo mais rapidamente. Ah, entendi. Obrigada, professor. Professor, Oi. você podia falar também sobre o cálcio e o potássio? O cálcio? E o potássio? O quê? Em relação ao excesso e o que eles... a função deles? Eu mencionei isso para vocês quando nós falamos de o controle, né, dos íons sobre a função cardíaca. O cálcio, ele tem a função importantíssima na contratilidade cardíaca, né? Então, o aumento do cálcio leva a um aumento da contratilidade. Já o potássio, tá, ele dificulta a contratilidade. O potássio inibe a contratilidade.
Então, o aumento de potássio leva à diminuição da contratilidade. Então, o cálcio aumenta e o potássio diminui, né? Por isso que eu sempre cito, acho que devo ter falado com vocês, né, que o cloreto de potássio aplicado, né, ele pode matar, né? É até utilizado em eutanásia, né, o cloreto de potássio, né, para gerar parada cardíaca. E né, a única coisa que o coração para em relaxamento. Ele para em relaxamento. Não sei se eu expliquei isso. Consegui ser claro? Teria dúvida? Professor, o potássio, então, não seria relaxamento, seria diminuição da contração. Se diminui a contração, é um relaxamento. E É um relaxamento. no caso, os excessos, cada um pode causar um tipo de problema, né, na saúde, né, professor? Sim, com certeza. Tá? É por isso que é importante, né, a concentrações séricas desses íons, né? O controle disso daí, né? Você não pode nem ter muito e nem ter pouco, né? Tudo bem? Professor, o processo de despolarização e do ciclo, ele pode ser nessa ordem que eu vou falar agora? É assim, ele despolariza, entra o cálcio, aí forma o efeito platô, aí retira o cálcio e ocorre a repolarização, e aí esse cálcio é levado para as bombas do retículo, por bombas, né, para o retículo sarcoplasmático e os túbulos T, aí ele relaxa e aí vem um novo ciclo, aí depois volta de novo. Então, só que nesse tempo aí você esqueceu o potássio, né? O potássio está no início, né? Não, tá me enxergando bem? Tô. Então, é o seguinte, você vem, eles falam, né, que a contração cardíaca tem 4 fases. A fase 0, onde vai iniciar, né? É o seguinte, o sódio, ele entrou sódio, ocorreu a despolarização, a curva subiu, certo? Entrou. Aí fecha o canal de sódio. O que normalmente aconteceria agora? Sairia o potássio, não é isso? Sim. Mas não vai acontecer isso. Vai entrar o quê? O cálcio. O cálcio entra e mantém a despolarização. Certo? Aí depois... Sim. Essa é a segunda fase? Essa é a primeira fase ainda. Não. Fase 0, fase 1, tá? Fase 2, tá? Com a entrada do cálcio, tá? E em seguida você tem a saída, o potássio. Aí você faz a fase 4, a fase 3 e depois a fase 4. Então, é assim, normalmente, em qualquer fibra, você tem entrada de sódio e saída de potássio. Aqui você tem entrada de sódio, entrada de cálcio e saída de potássio. E a saída do cálcio também depois? Então, a saída, tá? Como não é saída, mas são bombas, né, que regulam, né, que puxa ele para dentro do retículo sarcoplasmático.
ele é liberado, depois ele é puxado de volta por bombas, né? É a mesma coisa que a bomba de sódio e potássio faz a troca do sódio pelo potássio, né? Tem outras bombinhas também que fazem isso com cálcio. Tá? Entendi. Na realidade, o cálcio, ele não entra, ele até entra, mas a maior parte do cálcio, né, que é utilizado na contratilidade, é o cálcio que está já dentro da fibra, mas ele está armazenado no retículo sarcoplasmático. E com a despolarização, com a entrada o sódio, você altera a carga elétrica da fibra, e aí o retículo sarcoplasmático libera o cálcio. Aí o cálcio vai para o interior da fibra. Aí depois, com a saída do potássio, né, você altera de novo o gradiente, e aí as bombas puxam o cálcio de volta. Ah, entendi, professor. Tudo bem? No caso, são 4 fases, né? A despolarização, que é a entrada de sódio. Depois ocorre a entrada de cálcio, que foi liberado pelo retículo sarcoplasmático, e aí ocorre o efeito platô. E aí depois tem a saída de potássio, em que vem a repolarização, e aí com essa mudança do gradiente, o sarcoplasmático puxa de volta o cálcio. O cálcio ele volta para o retículo sarcoplasmático e pelos túbulos P também, professor? Também, mas principalmente para o retículo sarcoplasmático. Ele que pega a maior parte do cálcio. Professor, os túbulos P, a importância deles é que eles nutrem as fibras? Sim, porque ele atravessa, né, todos os feixes, né, e fibra. Então, tudo que circula nele acaba circulando todas as fibras. Então, é através dele que chega toda a parte de nutrientes para as fibras cardíacas. Não só para as fibras cardíacas, mas para toda a musculatura, né? O músculo estriado também é a mesma coisa, né? O esquelético. São esses tubos T que acabam circulando, né? E mandando os nutrientes. Ah, entendi, professor. Obrigada. De nada. Marcelino? Sim? Você podia falar um pouco sobre o controle do fluxo sanguíneo? Porque são fluxo, né? É controle local, controle nervoso e o controle humoral. Então, o local, tá? O que pode controlar o fluxo local são as concentrações de hidrogênio ou de oxigênio, né, no local. Se eu tenho excesso de oxigênio, eu acabo tendo uma vasoconstricção para diminuir aquele fluxo. Se eu tenho um excesso de hidrogênio, isso quer dizer que eu estou tendo um excesso de CO2, né, que está sendo convertido em bicarbonato, em ácido carbônico e tal, então eu estou tendo excesso de hidrogênio. E aí, então, eu acabo tendo um estímulo para ter uma vasodilatação para que aumente a circulação. Então, esse é um controle local, né, que é medido pelo oxigênio ou pelo hidrogênio, principalmente. Então, o excesso de hidrogênio causa vasodilatação. Vasodilatação. E o de oxigênio? Vasoconstrição. Vasoconstrição. Ah, tá bom. E o controle nervoso, né?
é praticamente também quase que a mesma forma, só que esse controle é dado pelo nosso centro vasomotor. Quando é percebido que alguma área do nosso corpo está entrando em estado de isquemia, falta de oxigênio, algo assim, esse centro nervoso, né, que fica no nosso tronco encefálico, ele vai diminuir algumas excitabilidades, como o caso o simpático, ele aumenta o parasimpático, ele aumenta a liberação de substâncias vasodilatadoras para que haja uma vasodilatação, para que mande mais sangue, mais oxigênio para aquela área. Então, ele regula, né, o nosso fluxo, mas para regular, ele precisa ter a informação. E a informação também é dada pelo oxigênio, pelo CO2, por hidrogênio. Só assim que ele consegue captar e entender o que está acontecendo, né? Pode repetir essa parte, professor, que você falou que o centro vasomotor, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir o simpático, aumentar o parasimpático, e você falou outras coisas também, que não deu tempo de eu pegar. Substâncias vasodilatadoras, né? No caso de uma isquemia. Ele vai ter a capacidade de estimular a produção de óxido nítrico, né? A liberação de bradicinina, tudo isso substâncias vasodilatadoras para aumentar a circulação àquela área, aquela região. Ah, entendi. Aí aumenta o oxigênio, né? Aí aumenta o oxigênio. E o controle hormonal é a mesma coisa, né? Só que através da noradrenalina, acetilcolina, a dopamina, a adrenalina. Mas para que haja a liberação desses mediadores, você tem que ter aquele estímulo local, inicial, né? Você tem que ter lá o excesso de CO2, ou excesso de oxigênio, ou excesso de hidrogênio. Então, tudo parte do princípio, do local. Não sei se eu consegui explicar. Não, conseguiu sim, professor. Agora eu entendi melhor, que eu tinha ficado bem perdido nessa parte, mas agora eu consegui entender. Obrigado. E só um detalhe também nessa parte, que a partir desses processos, né, de isquemia, né, de aumento de hidrogênio e tal, você também pode ter, em algumas áreas, o estímulo para angiogênese, né, que é a formação de novos vasos, né? São aqueles vasos colaterais, tá? Que é estimulado também ao brotamento desses vasos, né? É por esse controle aí de circulação local. E, professor, sobre Professor, Opa, pode falar, Cássio. tá rapidinho. Sobre o controle agudo do fluxo, seria esse controle que a gente falou agora? Sim, é isso aí. Entendi. É esse controle. A mesma coisa, o fluxo. Professor, eu ia falar, porque você falou desses três que são o controle do fluxo sanguíneo, o local, o nervoso e o moral, né? Aí, no caso, eles ocorrem nessa ordem ou ocorrem separadamente? Tem que ocorrer, porque o moral você falou que ele, para ele começar, teria que acontecer do local, né, primeiro. Não, praticamente acontece ao mesmo tempo, tá? Todos são estimulados praticamente ao mesmo tempo, tá? Não existe o controle só de um deles, tá? Tudo funciona junto, trabalham juntos. Então, esses três são o controle agudo, que o Cássio acabou de citar. Isso.
praticamente sim. Entendi. Obrigada, professor. E, professor, o que seria a teoria da vasodilatação e a teoria da demanda de oxigênio? Obedeceria praticamente a esses critérios também. Quando uma área está em processo de isquemia, falta de oxigênio, né? Você acaba tendo um aviso, né? Você acaba tendo a produção maior de CO2, de hidrogênio, e que leva ao centro vasomotor tomar providências. E aí, então, vem a liberação de substâncias vasodilatadoras. Aí você vai aumentar a bradicinina, o óxido nítrico, né? As prostaglandinas, para que haja uma vasodilatação. Mas tudo parte de um princípio único, né? Para você ter esses mecanismos funcionantes, você tem que ter a origem lá, né? O excesso, tá? de hidrogênio e CO2. Não sei tá bom. Foi sim. Tá tudo relacionado, na verdade, né? Tudo relacionado. Com certeza. Beleza? Ó, gente, eu gostei muito de essas perguntas de hoje, viu? Acho que deu para a gente tirar bastante dúvidas e com isso a gente foi revisando, né, algumas coisas importantes. Foi muito bom. Se a gente puder fazer isso com os outros tópicos, né, acho que vai ficar beleza. Acho que segunda-feira a gente podia fazer a mesma coisa, por exemplo, com os hormônios. Eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que a gente pode fazer isso aí sim, podemos combinar, né? Dá uma lidinha, ou vão vendo na hora mesmo aí, né? Vão lançando as perguntas, eu acho que fica legal. Deu para a gente tirar aí bastante dúvida, esclarecer. E vocês foram em cima, tá? Do que é mais importante. Eu gostei. Tá? Ficou muito bom. Tá? Ficou muito bom mesmo. Que bom, professor. E aí? Mais alguma coisa? Professor, em relação às partes das pressões, era mais aquilo que você citou ontem, né? Em relação à pressão arterial e à hidrostática, né? Que a gente tem que prestar atenção, né? Sim, são as duas mais importantes, né? A arterial, que é dada pelo débito e a resistência, né, vascular, e a hidrostática, que é dada pelo peso do sangue dentro dos nossos vasos, né? É que a arterial, ela é influenciada pelo débito, mas o débito, né, ele é influenciado pela frequência cardíaca, pelo volume, né, e a resistência periférica é influenciada principalmente pela parte nervosa, né, simpática, dando vasoconstricção, aumentando a resistência, aumentando a pressão. E a hidrostática, né, o mais importante aí são as consequências, né, que levam ao aumento da pressão e o que isso pode acarretar, né? Você ficar muito tempo em pé,
né, o seu, ou muito tempo sentado, como a gente está agora aqui, né, pelo menos eu estou sentado, né, calça jeans apertando aqui a virilha e dificultando o retorno venoso, né, isso aí pode dar um aumento da pressão hidrostática, né, o que acaba gerando um acúmulo, uma pressão sobre os capilares, né, e dá o extravasamento, ou dá também um comprometimento do retorno venoso, comprometendo as veias, as válvulas de dentro das veias. E isso aí que pode comprometer e gerar as varizes, né? E para a gente evitar tudo isso, a gente precisa, contraindo os dedos, mesmo com sapato, se você perceber essa contração, você mexe, tá? Você percebe que você mexe com toda a musculatura da sua perna, a panturrilha. E essa contração aperta os vasos, aperta as veias e faz o sangue circular. Então, isso é muito bom, né? Levantar, caminhar, né? E, em último caso, usar aquelas meias e compressão que elas fazem o que o músculo faz, né? Elas tentam imitar a ação do músculo, que é manter o músculo mais contraído, as veias contraídas e impulsionando o retorno venoso. Professor, tem um amigo meu que fala que a panturrilha é o nosso segundo coração, que ela manda o sangue de baixo para cima. É errado falar isso? Eu não exageraria tanto assim, né? Não é, né? Mas é importante, tá? Os músculos, tá, da panturrilha, né, que acabam contribuindo para isso, né? Porque a contração deles contrai as veias e estimula as válvulas das veias a se abrir, impulsionando o sangue para cima. Sim, ajuda. Ajuda, sim. Tem importância, sim. Entendi, professor. Obrigada, viu? Tudo bem, pessoal? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ou deixamos o resto para segunda? Professor, uma sugestão. Como a gente viu cardio, hormônios e ossos, podia fazer, tipo, hoje a gente fez uma revisão de cardio mais aprofundada. Por exemplo, a Débora trouxe várias dúvidas e ajudou bastante. Aí poderia fazer, por exemplo, na segunda a gente pegar e dar uma estudada em hormônios, ver se tem alguma dúvida, alguma coisa fora que a gente talvez tenha alguma curiosidade, trazer para a aula para tirar dúvidas na segunda. E na terça, não sei o cronograma do senhor, mas aí a gente poderia fazer uma aprofundamento nos ossos. Pode ser, sim. Acho que seria bem interessante fazer isso. Tá tudo junto, né? E dar uma aprofundada também nos ossos. Sim. Pode ser, sim. A gente tem muito tempo, gente. A gente tem, como eu disse, a gente adiantou muito, né? Porque a gente tinha muita coisa programada para prática, para seminário. Então, a gente tem muito tempo. A gente pode fazer isso, tá, com tranquilidade. Pode ser feito, sim. E os outros sistemas, por exemplo, o respiratório, o reprodutor, a gente ainda vai ver? Então, o que falta para a gente em termos de sistema é o respiratório, tá? Que é o próximo tópico, né? O reprodutor, eu dei uma pincelada só na parte, ele não faz parte da fisiologia, só do hormônio. Mas a gente pode dar uma pincelada nele, sim. Eu acho que seria bem legal tratar dessa parte também. Ok. Pode falar, sim.
A gente vai ter tempo sugestão para é essa. isso. Hã? Minha sugestão é essa. Não sei se o resto da sala concorda, mas é a minha opinião. Eu acho uma Eu boa. concordo sim, Giovana. Muito boa ideia. Eu acho que eu também concordo. Eu gostei também. Pode ser sim. Também gostei. Ô, professor, no caso, o senhor vai colocar hoje um roteiro mostrando os pontos, assim, de todos, né, no geral. Até interessante que você Eu vou coloque parar. de todos Um mesmo. minutinho só, Débora. Eu vou parar a gravação, tá? Pode, né? Acho que pode. Tá. Eu vou interromper. Pronto.